tudo bem? Seja bem-vinda e bem-vindo para a aula de vasculites e vasculopatias. Vamos começar? Nesse slide, eu trouxe todos os tópicos que serão abordados nesta aula. Vamos começar com alguns conceitos. O que é vasculite? Vasculite é quando um infiltrado inflamatório causa um dano vascular bem definido. E vasculopatia é quando a gente identifica trombos e êmbolos vasculares. E o que é dano vascular? Como a gente identifica na histologia um dano vascular? A gente vai observar necrose da parede do vaso com deposição de material fibrinoide, que é a necrose fibrinoide. Também vamos ver leucocitoclasia, que é a fragmentação no núcleo de neutrófilos, extravasamento de hemácias, edema endotelial, trombose luminal e edema na derme. Dessas 6 características, apenas a primeira, apenas a necrose fibrinoide, constitui o dano vascular bem definido. Por quê? Porque todas essas alterações a gente pode ver em outras condições que não a vasculite. Então, para a gente ter o diagnóstico de vasculite, a gente precisa ter um infiltrado inflamatório e um dano vascular bem definido, representado pela necrose fibrinoide. Nessa imagem, eu trouxe um exemplo de vasculite. Observe, a gente vê infiltrado inflamatório, que aqui nessa imagem são neutrófilos, e vemos também o dano vascular bem definido, a necrose fibrinoide. Então, olha só esses 2 vasos aqui. Esses 2 vasos, eles perderam a arquitetura normal da sua parede. A gente vê um material fibrinoide depositado na parede, um material eosinofílico amorfo, que representa a necrose fibrinoide. Aqui também, ó, a gente vê um material eosinofílico amorfo na parede do vaso. Nessa imagem, a gente também vê outras alterações que indicam dano vascular, como, por exemplo, o extravasamento de hemácias. Esses pontinhos vermelhos são hemácias extravasadas. Nessa imagem, a gente tem um exemplo de vasculopatia. Observe esses vasos aqui mais à esquerda. O lumen desses vasos está ocluído por um material eosinofílico, que é fibrina. Então, a gente está vendo um trombo vascular. Quando a gente observa esse vaso mais central, a gente vê também um material eosinofílico na parede, mas a gente vê também no lumen que existe o quê? Outros pequenos vasos. A gente vê outros vasos sanguíneos dentro desse vaso maior. E o que está acontecendo aqui? Está acontecendo uma revascularização. Então, esse vaso, inicialmente, ele foi ocluído por um trombo. Posteriormente, esse trombo ele vai revascularizar. E é o que a gente está vendo nessa imagem. Observe que a gente tem aqui também várias hemácias extravasadas, olha só. Essa área aqui é uma área de hemácias extravasadas. E uma outra observação é que a gente não vê um infiltrado inflamatório significativo dessa área de trombose, nessa área de êmbolos. E qual a diferença entre injúria vascular primária e injúria vascular secundária? Na injúria vascular primária, o insulto vascular é o processo dominante, vai ser o processo principal. E na injúria vascular secundária, algum outro processo fora dos vasos,
é a causa dessa lesão vascular. Então, a gente vai ver numa situação de trauma, de infecção ou numa situação de ulceração. E como que a gente vai avaliar uma biópsia de pele com a hipótese de vasculite ou então numa situação que a gente está suspeitando de uma vasculite? Primeiro, a gente deve avaliar se existe dano vascular. Existe necrose fibrinoide, extravasamento de hemácias, leucocitoplasia? Avalie também qual é o tamanho e o tipo de vaso. É um vaso arterial ou um vaso venoso? É um vaso de pequeno calibre, de médio ou de grande calibre? Qual infiltrado inflamatório predomina? Predominam neutrófilos com leucocitoplasia ou predominam linfócitos ou um infiltrado granulomatoso? Qual é a distribuição dos vasos afetados? Os vasos afetados estão mais na derme superficial ou estão na derme superficial e profunda, ou então eles já acometem também o subcutâneo? A gente deve avaliar também o contexto clínico, né? Preferencialmente, o contexto clínico deve estar descrito na solicitação enviada pelo médico que realizou a biópsia. E existem outras pistas histológicas que vão ajudar a gente no diagnóstico. Por exemplo, existem micro-organismos associados a esse dano vascular? A gente consegue identificar alterações citopáticas virais? Existem plasmócitos nesse infiltrado? Nesse caso, poderia indicar uma infecção por bactérias espiroquetas, por exemplo. Existem eosinófilos no infiltrado? Isso poderia indicar uma lesão associada a drogas ou uma reação de hipersensibilidade. E o que é a vasculite leucocitoclástica? A vasculite leucocitoclástica é uma manifestação clínica e histológica inespecífica. Ou seja, a vasculite leucocitoclástica é uma alteração que a gente pode ver em vários tipos de vasculites. Na histologia, como a gente identifica uma vasculite leucocitoclástica? A gente vai ver um dano vascular das vênulas pós-capulares e infiltrado inflamatório de neutrófilos. E o núcleo desses neutrófilos se fragmentam, que é o que a gente chama de leucocitoclasia. Leucocitoclasia é a fragmentação do núcleo de leucócitos. E aqui os leucócitos são neutrófilos. Importante, nas lesões mais antigas, a gente vai ver um infiltrado de células mononucleares. Então, se você tem como hipótese clínica uma vasculite leucocitoclástica, é importante que você biopsie lesões recentes, lesões com até 24 horas de evolução, porque assim a gente vai poder flagrar a histologia clássica da vasculite leucocitoclástica e a gente vai poder dar o diagnóstico e, de fato, ajudar o paciente. Então, lembrar, biopsiar lesões recentes com evolução de até 24 horas. E aqui é um exemplo de vasculite leucocitoclástica. Nós temos o dano vascular bem definido, representado pela necrose fibrinoide na parede dos vasos, e temos um infiltrado de neutrófilos com leucocitoclasia, com núcleo de neutrófilos fragmentados. Vemos também hemácias extravasadas nessa derme. Então, na vasculite leucocitoclástica, a gente vai ver depósito de fibrina na parede dos vasos, que é a necrose fibrinoide, neutrófilos perivasculares, leucocitoclasia e
extravasamento de hemácias. Então, vamos lá começar com a púrpura de Renox-Schleien. A púrpura de Renox-Schleien é uma púrpura palpável em glúteos e extremidades inferiores, associada à dor abdominal e hematúria. Acomete mais comumente crianças e pode ocorrer após vacinação, infecção, principalmente do trato respiratório superior, e uso de medicamentos. A histologia é de uma vasculite leucocitoclástica. Então, na histologia, a gente vai ver uma imagem semelhante à imagem que a gente viu no slide anterior, de vasculite leucocitoclástica. E na imunofluorescência, vamos ver um depósito de IgA na parede dos vasos. Então, olha só essa imagem clínica. A gente vê lesões de púrpura em membros inferiores do paciente. E na imunofluorescência, nós vamos ver um padrão de marcação, na parede dos vasos, um padrão de marcação de IgA. Como a gente está vendo aqui, aqui e aqui. Então, nessa região aqui, eu estou delimitando a epiderme. Então, acima dessa linha, a epiderme, abaixo a derme, e aqui a gente tem alguns vasos destacando uma positividade para IgA. A urticária vasculite se apresenta clinicamente como pápulas urticariformes que duram mais de 24 horas. O principal diagnóstico diferencial é com a urticária. A urticária vasculite ocorre em 20% dos pacientes com urticária crônica. E 1/3 dos pacientes tem redução no nível de complemento. Então, olha só a aparência clínica da urticária vasculite. A gente vai ver lesões muito semelhantes à urticária. A gente vai ver placas eritematosas e edematosas, mas a evolução clínica é de mais de 24 horas. A histologia pode ser desde neutrófilos perivasculares e intersticiais até uma vasculite leucocitoclástica. Ou seja, a gente pode ver uma histologia de urticária com neutrófilos perivasculares e intersticiais, ou a gente pode flagrar já uma vasculite leucocitoclástica. Essa imagem aqui é um exemplo de uma vasculite leucocitoclástica. Observe que a gente tem um vaso sanguíneo e a parede desse vaso está completamente permeada por neutrófilos, debris nucleares, depósito de fibrina. Então, nesse exemplo, a gente tem uma vasculite leucocitoclástica. Lembrando que pode ter também extravasamento de hemácias e a gente pode encontrar eosinófilos também. Podemos encontrar eosinófilos no infiltrado. E se a gente fizer a imunofluorescência direta, a gente pode ver uma marcação de C3, IgG e fibrinogênio perivascular. O granuloma facial acomete principalmente homens de meia idade e aparecem como pápulas, placas ou nódulos castanho avermelhados na face. E a gente pode identificar também orifícios foliculares proeminentes que conferem um aspecto em casca de laranja. Olha só essa imagem clínica. A gente vê uma placa eritematosa e mais aqui
nessa região a gente vê uma proeminência dos orifícios foliculares. Como é a histologia? Na histologia, a gente vai ver uma vasculite leucocitoclástica, zona Graves, infiltrado inflamatório misto, extravasamento de hemácias e depósito de hemosiderina. O que é essa zona Graves? A zona Graves é uma faixa de colágeno polpada logo abaixo da epiderme. Então, olha só, a gente tem aqui a epiderme e abaixo da epiderme, acima do infiltrado inflamatório, a gente tem uma faixa de colágeno que é polpada. Essa é a zona Graves. Por que é importante a gente saber disso? Porque vai ajudar a gente a fazer o diagnóstico diferencial com dermatoses neutrofílicas, por exemplo, com a síndrome de Swyer. A síndrome de Swyer não tem a zona Graves. A síndrome de Swyer tem um edema na derme papilar e um extenso, difuso, infiltrado neutrofílico na derme. Enquanto que aqui, no granuloma facial, a gente tem a epiderme, abaixo a faixa de colágeno polpada e logo abaixo um infiltrado inflamatório misto. Esse infiltrado inflamatório misto constituído por neutrófilos, eosinófilos, linfócitos e plasmócitos. Uma outra observação que a gente deve fazer com o granuloma facial é o diagnóstico diferencial com foliculite e acne. Aqui no granuloma facial, o infiltrado inflamatório não permeia a epiderme e não vai permear estruturas pilossebáceas, enquanto que na acne e na foliculite, o infiltrado inflamatório vai permear estruturas pilossebáceas. Então, olha só essa imagem. A gente vê a derme extensamente permeada por infiltrado inflamatório. Quando a gente vai para o maior aumento, a gente vê que esse infiltrado inflamatório é misto, a gente vê muitos neutrófilos, eosinófilos também, vamos encontrar linfócitos, plasmócitos e mastócitos. Observe nessa imagem a zona Graves, que é essa faixazinha aqui de colágeno polpado. E nessa imagem, a gente tem um exemplo de vasculite leucocitoclástica. Aqui, ó, a gente tem um vaso com necrose na parede, depósito de material fibrinoide e também a parede desse vaso está permeada por neutrófilos e debris nucleares, caracterizando uma vasculite leucocitoclástica. Observe mais uma vez um infiltrado inflamatório misto. E as lesões mais antigas do granuloma facial vão apresentar fibrose dérmica perivascular. Eritema elevatum diuntino. O eritema elevatum diuntino é uma forma rara de vasculite leucocitoclástica crônica. A clínica é de placas e nódulos eritematoviolaceos amarelados em superfícies extensoras. O paciente pode apresentar outros sintomas, como ceratite, uveíte, esclerite e artralgia. E existe uma associação com HIV, hepatite B, gamopatias monoclonais, doença inflamatória intestinal, streptococcías, lúpus eritematoso e outras doenças. Então, observe essa imagem clínica. A gente vê placas e nódulos eritematosos sobre superfícies extensoras. Nas lesões
iniciais, nós vamos ver vasculite leucostoclástica e infiltrado inflamatório misto. Observe essa imagem. A gente vê na derme um extenso infiltrado inflamatório. Quando a gente vai para o maior aumento, a gente vê que esse infiltrado inflamatório é misto. A gente vê neutrófilos, linfócitos, podemos ver também eosinófilos. Então, aqui a gente vê um infiltrado inflamatório misto. E nesse exemplo, nós observamos uma vasculite leucocitoclástica. Observe que esse vaso, o lumen, está ocluído por fibrina, por debris nucleares, por neutrófilos, e a parede já está necrótica, a gente já não reconhece a estrutura da parede do vaso. Nas lesões tardias, nós vamos ver mais uma vez a vasculite leucocitoclástica, o infiltrado inflamatório misto e vamos ver adicionalmente tecido de granulação e fibrose. Aqui é importante a gente ter em mente que no eritema elevatum diuntino, essa fibrose pode ter um padrão que lembra um dermatofibroma, pode ter um padrão muito semelhante a dermatofibroma, sendo que o dermatofibroma não tem infiltrado de neutrófilos. Observe essa imagem aqui, ó. A gente está vendo áreas de fibrose com depósito de colágeno, proliferação de fibroblastos. E entre essas áreas de fibrose, a gente vê o infiltrado inflamatório misto com neutrófilos. A poliarterite nodosa é uma vasculite de pequenos e médios vasos, né, de artérias de pequeno e médio calibre. No estágio precoce, a clínica são de nódulos subcutâneos dolorosos em extremidades. E no estágio tardio, o paciente vai apresentar necrose epidérmica e úlceras cutâneas. Nessa imagem clínica, a gente já vê uma fase com necrose da epiderme. Na histologia, no estágio precoce, nós vamos ver vasculite leucocitoclástica, infiltrado inflamatório misto. Os vasos comprometidos serão vasos da derme profunda e do subcutâneo. E quando um vaso do subcutâneo estiver comprometido, a gente pode ver um quadro de paniculite septal. Observe aqui essa imagem. A epiderme e a derme não têm grandes alterações, mas quando a gente vai para o subcutâneo, a gente vê septos espessados e a gente vê aqui já nesse aumento 2 vasos comprometidos. E esse vaso aqui, inclusive, a gente nem vê mais o lumen dele, o lumen está ocluído. Vamos aumentar esse vaso aqui comprometido. Olha só, o que é que a gente está vendo? Olha a parede do vaso, como ela está espessa, ó. Está espessa e permeada por infiltrado inflamatório misto. O lumen, ele está reduzido. O lumen reduzido. E em volta desse vaso, eu vejo também infiltrado inflamatório misto. Esse infiltrado até permeia um pouquinho a periferia dos lóbulos de tecido adiposo. No estágio tardio, nós vamos ver o infiltrado inflamatório mononuclear, predominantemente. Vamos ver também proliferação fibroblástica na parede dos vasos comprometidos.
e destruição de lâminas elásticas interna e externa. Lembrando que, num processo mais agudo, precoce, a gente vai ver um infiltrado inflamatório misto, rico em neutrófilos, e na medida que a lesão vai evoluindo, há uma redução no número de neutrófilos e vai predominando células mononucleares. Com relação a essa destruição das lâminas elásticas interna e externa, a gente pode flagrar através de colorações para fibras elásticas, como a alceína e o Verhoeven. Observe esse exemplo aqui. A gente vê um vaso comprometido, o lume desse vaso está praticamente ocluído e existe ainda um infiltrado inflamatório em volta desse vaso comprometido. Uma outra observação é que aqui na poliarterite nodosa, a gente pode encontrar vasos em estágios diferentes de envolvimento. Então, no mesmo paciente ou então numa mesma biópsia, a gente pode encontrar um vaso com comprometimento mais agudo e vaso com comprometimento mais tardio. Olha só o aumento da imagem anterior. A parede do vaso está bem espessada, olha, bem proliferada. O lúmen está bastante reduzido e em volta ainda persiste o infiltrado inflamatório misto e a gente consegue ver ainda alguns neutrófilos nesse infiltrado. A granulomatose de Wegener ou granulomatose com poliangeíde clinicamente se apresenta com a tríade de granulomas necrotizantes no trato respiratório, glomerulonefrite e vasculite sistêmica. Vai ser mais comum em homens adultos. A clínica pode ser de púrpura palpável, nódulos, úlceras, gangrena digital e úlceras pioderma gangrenoso símile. E os pacientes vão apresentar um CEANCA em 80% dos casos. Olha só essa imagem clínica. A gente vê púrpura e vê áreas de equimose também. Na histologia, nós vamos observar uma vasculite leucocitoclástica de pequenos vasos. Podemos encontrar também uma úlcera semelhante a um pioderma gangrenoso. Vamos ver também inflamação granulomatosa em paliçada. E a vasculite granulomatosa é rara. Então, observem que, apesar do nome granulomatose com poliangeite, a gente não vai ver inflamação granulomatosa na parede do vaso. O que a gente vai ver é uma vasculite leucocitoclástica e na derme, granulomas em paliçada. Olha só essa imagem, a gente vê um extenso infiltrado inflamatório em derme, subcutâneo, e aqui a gente vê algumas áreas de hemorragia também. No maior aumento, a gente vê que esse infiltrado é misto, a gente vê muitos neutrófilos, linfócitos, podemos ver plasmócitos também. E nessa imagem, a gente está vendo 3 vasos com vasculite leucocitoclástica. Olha só esse vaso. A parede é constituída apenas por fibrina, um depósito de material fibrinoide. A gente vê também debris nucleares na parede desses vasos. Essa imagem é um outro exemplo. Olha só esse vaso aqui. Uma parede necrótica substituída por um material fibrinoide. E aqui a gente já vê um extravasamento de hemácias
importante. E uma outra alteração é o granuloma empaliçada azul. Como é esse granuloma empaliçada azul? A gente vai ver um conjunto de estiócitos empaliçada em volta de um centro com colágeno degenerado e debris basofílicos, que vão conferir uma aparência azulada ao centro desse granuloma. Então, observe essa imagem, a gente vê, olha, estiócitos, tem até algumas células gigantes multinucleadas também, e o centro dele tem esse material basofílico, tem até um pouquinho, ó, de colágeno degenerado, mas de forma geral, acho que tem uma aparência azulada no centro desse granuloma, então a gente tem um granuloma empaliçada azul. A síndrome de Churg-Strauss ou granulomatose eosinofílica com poliangeite se apresenta na clínica com asma, febre, eosinofilia periférica e tecidual, vasculite necrotizante e granulomas extravasculares. Na pele, a gente pode observar púrpura palpável, petequias, equimoses e bolhas hemorrágicas. E podemos observar também nódulos subcutâneos em couro cabeludo e extremidades. Nessa imagem clínica, a gente vê áreas de equimoses, púrpuras e petequias. Na histologia, a gente vai ver uma vasculite leucostoclástica com eosinófilos. Vamos ver também eosinófilos intersticiais. Podemos observar ainda figuras em chama. E o que são essas figuras em chama? São depósitos de material eosinofílico com uma aparência que lembram chamas. E esse material eosinofílico resulta da degranulação de eosinófilos. E aqui nós podemos ver ainda granulomas empaliçada vermelhos. Olha só esse exemplo. A gente já vê na derme um extenso infiltrado inflamatório. Quando a gente vai para o maior aumento, a gente vê que esse infiltrado é misto, mas a gente vai encontrar uma grande quantidade de eosinófilos, olha só. A gente vê muitos eosinófilos. Vemos também neutrófilos, como nessa região aqui, linfócitos, mas principalmente eosinófilos. E nessa imagem da direita, a gente está vendo uma vasculite leucostoclástica. Olha só a parede desse vaso, ó, necrótica, substituído por material fibrinoide, debris nucleares também. Então, aqui é uma vasculite leucostoclástica. E nessa imagem, eu trouxe o granuloma empaliçada vermelho. Observe, a gente está vendo, olha, um aro de estiócitos formando uma paliçada em volta de um centro com material avermelhado. E esse material é colágeno degenerado e debris eosinofílicos. A crioglobulinemia é uma vasculite sistêmica associada à presença de crioglobulinas, que são imunoglobulinas que precipitam no frio. Geralmente acomete extremidades. Existem duas formas. Tem a forma monoclonal, que é uma doença trombótica e clinicamente apresenta um quadro de cianose acral e úlceras. E tem a forma mista, que histologicamente apresenta vasculite leucostoclástica. E clinicamente se apresenta com púrpura palpável, fenômeno do Raynaud e poliartralgia.
Observe essa imagem clínica, a gente vê uma área de cianose acral e aqui no dorso do pé a gente vê múltiplas úlceras. E a forma mista é a forma mais comum. Na forma monoclonal, nós vamos observar depósito de material amorfo e eosinofílico na parede e dentro dos vasos. E também não vamos observar uma inflamação importante. Observe essa imagem. A gente vê vasos sanguíneos com material eosinofílico dentro desses vasos. E esse material é crioglobulina, é o depósito de crioglobulinas. Esse material eosinofílico cora com PAS. No PAS, ele vai ter uma aparência vermelho brilhante, que vai diferenciar, vai ser diferente da fibrina. A fibrina no PAS tem uma aparência vermelha, mas um pouco mais opaca. Outra alteração que a gente vê nessa imagem é o extravasamento de hemácias e necrose da epiderme. Aqui, mais uma vez, o maior aumento da imagem anterior. Olha só os vasos sanguíneos contendo um material eosinofílico no seu interior, o extravasamento de hemácias e a gente não vê infiltrado inflamatório significativo. Na forma mista, a gente vai ver uma vasculite leucocitoclástica, que a gente já conhece as alterações, a gente já sabe reconhecer. Olha só esse vaso. Além da necrose fibrinóide na parede, ele tem o quê? Fibrina no lúmen. Esse vaso também tem depósito de fibrina no lúmen. Aqui a gente vê necrose fibrinoide, nesse vaso aqui também, e nesses dois vasos também. Observe o extravasamento de hemácias e a gente vê também o infiltrado inflamatório com neutrófilos e debris nucleares. A arterite de células gigantes ou arterite temporal é uma vasculite de artérias de calibre médio a grande. Geralmente acomete pessoas com mais de 50 anos. A clínica é de dor, eritema e edema em pele que recobre a artéria envolvida. E existem outros sintomas sistêmicos, como febre, mal-estar, suores noturnos, perda de peso, cefaleia e alterações na visão. Olha só essa imagem clínica. A gente vê uma área de edema sobre a artéria envolvida. E como é a histologia da arterite de células gigantes? A gente vai ver infiltrado granulomatoso afetando camadas íntima e média, células gigantes multinucleadas, destruição da lâmina elástica interna e elastofagocitose. A elastofagocitose é quando a gente encontra fragmentos de fibras elásticas no citoplasma de células gigantes multinucleadas. E a destruição da lâmina elástica interna, a gente pode observar com colorações para fibras elásticas, como a alceína e o Verhoeven. Nessa imagem aqui, eu trouxe a histologia de uma artéria de grande calibre normal, para a gente comparar com a histologia da arterite de células gigantes. Observe como a parede está bastante espessada, o lúmen está ocluído, a camada intimal também bastante
espessada. No maior aumento, a gente vê mais uma vez, ó, camada intimal bastante proliferada e edematosa. E na parede do vaso, a gente vai ver um infiltrado de linfócitos, estiócitos e células gigantes multinucleadas. Então, a gente vai ver um infiltrado granulomatoso na parede desse vaso. Observe, aqui a gente tem célula gigante multinucleada, aqui outra, e um infiltrado com neutrófilos e estiócitos. Na fase mais tardia, a gente vai observar um espessamento da parede desse vaso e um estreitamento luminal. Vasculite linfocítica. O que é uma vasculite linfocítica? É um termo histológico para descrever inflamação vascular de baixo grau, mediada por linfócitos, que ocorrem em várias doenças. Então, a vasculite linfocítica é uma alteração histológica comum a vários tipos de doenças. Os linfócitos circundam e infiltram a parede dos vasos. E o extravasamento de hemácias é variável. Eu trouxe essa tabela aqui listando várias doenças que cursam histologicamente com a vasculite linfocítica. As doenças que a gente vai estudar nesta aula são doença de BC, a doença de Degus, perniose e púrpura pigmentar crônica. As demais lesões cursam na histologia, podem cursar na histologia com a vasculite linfocítica, mas a gente vai estudar em outras aulas do curso. Vamos começar com doença de BC. Na doença de BC, o paciente vai apresentar úlceras aftosas recorrentes na mucosa oral, úlceras genitais, uveíte e lesões cutâneas. Vai afetar principalmente homens na terceira década de vida. As lesões cutâneas podem aparecer como papulopústulas, foliculite, eritema nodoso ou então como um pioderma gangrenoso. E outras manifestações são artrite, pneumopatia, úlceras no trato gastrointestinal, neuropatia, nefrite e vasculite. Nessa imagem clínica, a gente vê uma úlcera em mucosa oral. A histologia da doença de BC é bastante variável. A gente pode ver uma histologia de úlcera, que lembra um pioderma gangrenoso. Podemos ver um infiltrado dérmico neutrofílico. Podemos ver uma vasculite linfocítica ou uma vasculite leucocitoclástica. E podemos ver também lesões tipo eritema nodoso. Nesse exemplo que eu trouxe para você, a gente está vendo um quadro de vasculite leucocitoclástica. A gente vê aqui, olha, um vaso com vasculite leucocitoclástica, em volta um infiltrado neutrofílico. Aqui nessas outras áreas, a gente também vê infiltrado de neutrófilos perivascular. A doença de Degus é também chamada papulose atrofiante maligna. Afeta todas as idades, incluindo crianças. A clínica são de máculas, pápulas ou placas, com centro branco-marfim, esclerótico, rodeado por um aro eritematoso. Essas lesões aparecem mais frequentemente em tronco e extremidades. E o paciente também vai se queixar de dores abdominais recorrentes com risco de
perfuração intestinal. Então, observe essa imagem clínica. A gente está vendo várias lesões com um centro brancacento e um aro eritematoso. Na histologia, a gente vai ver hiperceratose com atrofia da epiderme, infarto dérmico em forma de cunha, depósito dérmico de mucina, esclerose da derme e, ocasionalmente, nós podemos flagrar o dano vascular no vaso, no ápice da cunha. Então, olha só essa imagem. A gente está vendo a epiderme com hiperceratose e atrofia, olha só. A gente está vendo uma área de atrofia da epiderme. Vamos comparar essa área aqui com a pele adjacente, que é uma pele com aparência normal, né? Uma epiderme com aparência normal. Então, nessa região, a gente vê hiperceratose e atrofia da epiderme. Observe também que abaixo dessa epiderme alterada, a gente vai ter uma área de colágeno mais homogênea, uma área de colágeno esclerosado, uma esclerose na derme. E geralmente essa área em que a derme está alterada, ela tem uma conformação em cunha. Geralmente a conformação é em cunha. É um triângulo invertido. Então, nessa área aqui, a gente vai ter uma área de infarto dérmico, posteriormente uma área de esclerose na derme, como a gente vê nessa região. Outras alterações que a gente já consegue ver nesse aumento é um infiltrado inflamatório perivascular e nessa região a gente vê um aumento da mucina dérmica. A gente vê um material azulado delicado entre as fibras de colágeno. E, ocasionalmente, na biópsia, a gente pode flagrar o dano vascular no ápice da cunha, ou seja, nessa região aqui, ocasionalmente, a gente pode flagrar o dano vascular, que é o que vai dar origem ao infarto em cunha. Nesse maior aumento, a gente consegue ver as alterações na epiderme, olha só, hiperceratose, atrofia na epiderme, e aqui a gente vê a esclerose da derme. Observe que se a gente vê apenas essa imagem, o que é que ela lembra? Ela lembra o líquen esclerótico. Então, se a gente fizer uma biópsia mais superficial da doença de Egos, a gente vai ver uma histologia muito parecida com o líquen esclerótico. No líquen esclerótico, a gente também vai ver hiperceratose, atrofia na epiderme e uma derme com colágeno homogêneo. Então, o líquen escleroso faz diagnóstico diferencial com a doença de Degos. Nessa imagem, a gente vê o quê? Infiltrado inflamatório de linfócitos, perivascular e o aumento da mucina dérmica. Olha só, esse material azulado discreto entre as fibras de colágeno. Se a gente vê só essa imagem, só essa região, a doença de Egos faz diagnóstico diferencial com lúpus túmido. O lúpus túmido, a gente não vai ver uma alteração de interface vacuolar. O que a gente vai encontrar no lúpus túmido? A gente vai ver um infiltrado de linfócitos perivascular, superficial e profundo e aumento da mucina dérmica. Então, a doença de Egos também faz diagnóstico diferencial com o lúpus túmido. A perniose ou frieira se apresenta como pápulas e placas
dolorosas e violáceas em dedos de mãos e pés relacionadas ao frio ou à umidade. A perniose pode ser idiopática ou pode aparecer num contexto de lúpus sistêmico. Olha só a imagem clínica, a gente vê placas eritematosas alveoláceas em mãos, né, nos dedos das mãos. Na histologia, a gente vai flagrar uma vasculite linfocítica, infiltrado linfocítico perivascular superficial e profundo, edema da derme papular e extravasamento de hemácias. Observe essa imagem. A gente já consegue ver o edema na derme papular, que é essa região na derme papular mais pálida, indicando que essa região tem um edema. E na derme, a gente vê um infiltrado inflamatório, que é superficial e profundo também. No maior aumento, a gente vê melhor o edema na derme papular. Olha só, a gente vê uma palidez na derme papular, representando o edema. A gente vê também extravasamento de hemácias. Todos esses pontinhos vermelhos são hemácias extravasadas. E também um infiltrado de linfócitos perivascular. A púrpura pigmentar crônica é uma púrpura cutânea benigna associada a depósito de hemosiderina. Existem alguns subtipos, como a doença de Schamberg, a púrpura pigmentada anular e telangiectóide de Majoch, a púrpura pigmentada eczematoide e pruriginosa, púrpura pigmentada liquenoide de Gorgerot e Blum e o líquen aureus. A histologia desses subtipos de púrpura pigmentar crônica é muito semelhante. A gente vai ver um infiltrado linfocítico perivascular superficial, extravasamento de hemácias e hemosiderina na derme. Então, histologicamente, esses subtipos são muito semelhantes. Eles compartilham as mesmas alterações histológicas. Adicionalmente, alguns subtipos podem ter algumas outras alterações histológicas. Por exemplo, na púrpura pigmentada eczematoide, a gente vai encontrar espongiose na epiderme. E na púrpura pigmentada liquenoide, a gente vai ver um infiltrado liquenoide em faixa na derme superficial. Então, aqui eu trouxe um exemplo de púrpura pigmentar crônica. Então, a gente vai ver infiltrado linfocítico perivascular superficial, extravasamento de hemácias e hemosiderófagos. Olha só essa imagem. A gente vê uma área de infiltrado de linfócitos mais superficial. No maior aumento, a gente identifica o infiltrado de linfócitos, que são todos esses pontinhos azul escuro. Vemos também hemácias livres na derme, extravasamento de hemácias, e em alguns pontos a gente vê hemosiderófago. Aqui a gente tem hemosiderófago, aqui, aqui nessa região também, e aqui. Nessa imagem, a gente já consegue flagrar uma área de espongiose na epiderme. Aqui também tem um pouquinho de espongiose. Na derme, mais uma vez, um infiltrado de linfócitos perivascular com
extravasamento de hemácias. Aqui a gente tem um outro exemplo, cujo infiltrado inflamatório é bem discreto comparado com o exemplo anterior. A gente vê que existe, de fato, um infiltrado inflamatório perivascular superficial. No aumento médio, a gente vê o infiltrado inflamatório de linfócitos perivascular superficial, um infiltrado leve. E no maior aumento, a gente vê o extravasamento de hemácias na derme. A atrofia branca ou vasculopatia livedoide acomete principalmente mulheres de meia idade. E essa lesão vai aparecer principalmente nas extremidades distais. A clínica começa com púrpuras que ulceram e evoluem com placas atróficas. Olha só essa imagem. A gente vê uma área de úlcera e mais no centro a gente vê uma placa branca cinta atrófica. Na histologia, nós vamos ver depósito de fibrina e trombose nos vasos. Vamos ver também hemorragia, áreas de hemorragia. E na fase tardia, espessamento e hialinização da parede dos vasos. Esse exemplo aqui, o que a gente está vendo? Olha só, alguns vasos comprometidos, com material fibrinoide na parede e depósito também de material fibrinoide no lúmen. Observe também que essa epiderme apresenta uma área de necrose, olha só. Então, em algum momento, esse tecido passou pelo processo de isquemia. No maior aumento, a gente observa o depósito de material fibrinoide na parede do vaso e dentro do lúmen também. Então, a gente vê vários vasos comprometidos pelo depósito de material fibrinoide. E concluímos a aula de vasculite e vasculopatias. Espero que você tenha gostado. Muito obrigada e até a próxima.